Que nos acompanhem pela internet, estamos dando início à nossa reunião semanal aqui no Consolador. Hoje, em novo endereço, aqui na Rua Nereu Pereira, 114, Monte Santo. Todos sintam-se convidados e a partir de agora a nossa reunião está iniciada. Vamos começar com uma mensagem do livro 5 Minutos com Chico e que Emília vai ler. Boa noite. Como enxergarmos? Meu Deus, a vida é tão bela. Uma folha de qualquer planta vista com os olhos da fé é uma página tão bela quanto Shakespeare. Chico Xavier. Ao ler este pensamento de Chico, ocorreu-me o que Jesus disse a respeito da forma pela qual olhamos a vida. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Chico tinha os olhos bons, olhos espirituais, porque os materiais eram doentes. Nós, ao contrário, temos na maioria das vezes boa visão física. Mas, espiritualmente, nossos olhos não conseguem captar a beleza que Chico Xavier observava, e fazia isso não pelas telas mediúnicas, mas pelas lentes do homem comum. Ele se encantava com uma simples folha de planta. Havia em Chico uma predisposição para captar a beleza que se esconde em tudo que foi criado por Deus. Por isso, ele dizia que a vida era tão bela. Era bela porque Chico procurava a beleza nas pessoas e em tudo à sua volta. Quantas vezes ele beijava leprosos e mendigos com feridas, abraçava presidiários, beijava a mão de adversários. Todos eram irmãos queridos, credores de sua admiração e respeito. Precisamos refletir a respeito da forma pela qual estamos enxergando a vida. Qual é a nossa predisposição? O que estamos decididos a encontrar? Divisar a beleza da vida ou a maldade do mundo? Procurar os defeitos das pessoas ou ressaltar-lhes os talentos? Focar as oportunidades ainda inexploradas ou as portas que se fecharam? Agradecer pelos amigos que os compreendem e os apoiam ou se queixar da incompreensão de alguns poucos? Acreditar na esperança ou cultivar o desespero? Recordemos Jesus ao afirmar que os olhos maus nos levam à escuridão, isto é, leva-nos a uma forma de viver muito sofrida. A felicidade é muito mais que uma questão de saber olhar a vida do que propriamente aquilo que nos acontece na vida. Chico era feliz porque tinha um bom olhar. E quanto a nós, já conseguimos enxergar quanta beleza há em nossa vida? Deus nosso Pai, Jesus nosso companheiro de todas as horas, mais uma vez aqui reunidos, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, agradecemos por todos os irmãos que estão aqui presentes, que possamos, Senhor, aproveitar o máximo dessa reunião, com tudo que vai ser dito, com tudo que vai ser comparado, com tudo que possamos vivenciar a bela lição que nos chamando para vermos sobre os momentos felizes da nossa vida, por onde nós temos que caminhar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dá. Que assim sendo, Senhor, te pedimos a Sua autorização para que possamos começar a nossa reunião na noite de hoje com muita paz, com muita harmonia e principalmente, Senhor, com muita compreensão. E que assim seja. Assim seja. Nós escolhemos para falarmos um pouco hoje sobre o sentido da vida. Hoje nós estamos vivendo um momento de muitos desequilíbrios, com muitas dificuldades, e às vezes a gente não entende o que realmente estamos aqui, para que estamos aqui. Às vezes a gente quer que a nossa vida
seja como uma receita de bolo, tudo prontinho e que tudo vai estar ali de acordo e tudo vai dar certo. Mas nem sempre é assim. Às vezes precisamos ter um olhar diferente para a vida, para que ela também nos trate diferente. Só um minuto aqui para eu dar entrada aqui nisso aqui. Às vezes a gente acha que a nossa vida com muitas dificuldades, com muitos desafios, porque na maioria das vezes a gente sempre está olhando só para o alto. E a gente esquece que olhando para baixo a gente vai ter tantas outras experiências e tantas outras pessoas em dificuldades e em situações muito piores do que a nossa. E nós sabemos que nenhum de nós tem os desafios pelos quais a gente não possa ultrapassar. Deus é um Pai de amor, de bondade e é justo. Ele nos permite apenas a carga que a gente pode carregar. E a gente, às vezes, a gente não fica entendendo o que está nos acontecendo. Porque a gente sempre acha que só estamos verdadeiramente em comunhão com Deus e Deus só está conosco quando a nossa vida está toda tranquila. E nem sempre é assim. Às vezes, quando a nossa vida está muito perturbada, a gente diz que fomos esquecidos por Deus. E tem aquela mensagem que é as pegadas da areia, que a gente sabe que quando a vida da gente está mais difícil, a gente não está sendo acompanhado por Jesus, estamos sendo carregados por Ele. Então, se a gente começa a ver a vida dessa forma, a gente vai buscando um sentido. E o sentido da vida é exatamente nas horas de nossas dificuldades. Tem um escritor que ele e a família dele foram pegos e foram levados a um centro de concentração, nos anos 40 e 42 a 44 mais ou menos. E ele começou a observar as pessoas ali naquele centro de concentração. E ele começou a olhar o porquê que aquelas pessoas, mesmo ali naquele centro de concentração, eles no final da tarde eles se reuniam para olhar o pôr do sol. Quando tinha um arco-íris, aquelas pessoas ficavam vibrando com aquilo. E ele começou a conversar com essas pessoas. E ele viu que realmente essas pessoas, elas encontravam uma felicidade ali, mesmo naquele momento tão austero, tão difícil. Eles encontravam alguma felicidade ali, porque eles tinham um sonho a realizar. Eles tinham um sonho de sair dali e continuar sua vida. E às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes a gente está numa dificuldade e a gente acha que aquela dificuldade vai ser eterna. Então a gente perde o sonho, perde o olhar para o mais adiante, a gente perde o olhar para essa vida, que ela é tão generosa conosco, que muitas vezes temos as dificuldades, mas a vida também nos dá possibilidades de crescimento e de melhorias. Esse escritor austríaco era Viktor Frankl. Ele via naquele campo de concentração lá em Auschwitz, que as pessoas, mesmo diante daquilo ali, viam uma situação diferente. E por que nós não estamos vendo? A gente vê hoje que estamos passando por alguns processos e muitas vezes a gente fica dizendo, e onde é que está Deus? Se a gente tiver um olhar para essa pandemia, eu já vi muitos amigos meus e até espírito dizem, onde é que está Deus que não muda essa situação, que não resolve isso? E a gente esquece uma passagem no Evangelho de Mateus que diz que Deus está em todos os lugares, principalmente naqueles mais remotos, onde a gente pensa que Ele não está. E que se nós estamos passando pelo mal, é porque o mal ainda é necessário. Mas ai de por quem vem o mal. E hoje, por quem é que está vindo o mal? Está vindo exatamente dos nossos dirigentes, que muitas vezes já têm até na mão a maneira de resolver e não estão resolvendo. E muitas vezes a gente também faz isso em nossas casas.
Quantas vezes a gente não vê que temos dificuldades em nossos lares, que temos dificuldades em família e que muitas vezes a gente o que é que faz? Se distancia, acha que tirando-se daquele local, saindo daquele contexto, a vida da gente vai modificar. E não é assim. A vida da gente modifica-se quando a gente começa a olhar e começa a enfrentar os problemas que estão nos desafiando. A vida se modifica quando eu vejo que eu posso não ter a condição de resolver tudo hoje, mas eu tenho a condição de dar o primeiro passo. Se Viktor Frankl tivesse desistido só porque estava num centro de concentração, talvez ele não tivesse saído de lá. Mas como ele não desistiu, ele procurou forças para seguir adiante e continuar o seu caminhar. Antes disso, ele era apenas um judeu e era um pesquisador. Depois disso, ele foi um escritor. Depois disso, desse centro de concentração, ele passou a ser um escritor porque ele viu as dores das outras pessoas e começou a ter um olhar diferente. E nós hoje estamos tendo um olhar diferente? Infelizmente, nem sempre estamos tendo, porque a gente também não está tendo uma forma melhor de conduzirmos o nosso tempo e priorizarmos a ponto de utilizarmos o nosso tempo de uma maneira melhor. Quantas vezes a gente não perde tempo apenas reclamando? Quantas vezes a gente não perde tempo dizendo que a vida é ingrata, que Deus não existe, que isso não acontece, e a gente sabe que é totalmente diferente. Nós sabemos que, independente das dificuldades pelas quais nós estejamos passando, nós sabemos que Deus existe e Ele é um Pai de amor. Agora, Ele é um Pai que deixa que a gente também siga o nosso caminhar. Porque às vezes a gente acha que Deus é apenas aquele que está lá no alto dos céus, apenas dizendo, hoje fulano vai ser feliz, fulano vai chorar, eu vou dar isso a fulano, vou tirar isso de ciclano, e não é assim. Nós todos somos filhos em igualdade para Deus. E como nós somos filhos em igualdades, e Ele não tem filhos prediletos, todos nós passamos pelas as nossas dificuldades, que são os nossos desertos, mas nós chegaremos ao local onde devemos chegar, que é a nossa felicidade. E essa felicidade não é algo que vem pronta, é algo que a gente tem que trabalhar a cada dia. Porque ser feliz não é uma coisa fácil. Até mesmo porque, às vezes, dependendo do olhar de cada um da gente, tem pessoas que acham que ser feliz é ter muitas posses. Tem pessoas que acham que ser feliz é ter um casamento bem sucedido. Tem pessoas que acham que ser feliz é ter uma profissão bem remunerada ou uma profissão que lhe dê todos os prazeres. E ser feliz não tem nada a ver com isso. Ser feliz é algo de estado de alma. Ser feliz, a gente é feliz nas adversidades, procurando dias e vida melhor. É só assim. Mas a gente não precisa ter tudo para ser feliz. E nem precisa perder tudo para buscarmos a felicidade. A gente precisa ver a felicidade em tudo. É como a gente vê Deus em tudo. Disse que tinha um cidadão que ele era muito rico e tinha um trabalhador dele que era muito pobre e vivia quase na miséria. E ele chegou para esse trabalhador, no pingo da meio-dia, como a gente é acostumado a dizer, e disse, você acredita muito em Deus, né? Ele disse, acredito. Aí ele disse, e você vive nessa sua vidazinha. E eu não acredito em Deus, e olha a minha vida quanto é boa. Agora me diz onde é que teu Deus está. Aí ele disse, olha meu patrão, eu vou lhe responder com uma pergunta. Olhe aqui ao nosso redor e me diga onde Deus não está. Então, às vezes, a gente acha que Deus está quando nós estamos sendo abastecidos pelo nosso egoísmo, pela nossa arrogância, pela nossa falta de saciedade, né? Porque a gente sempre quer um pouco mais. E Deus está nas mínimas coisas. E hoje a gente vê onde Deus está, que a gente muitas vezes a gente não prestava atenção. Deus está tão presente no ar que a gente respira.
E a gente precisou de uma pandemia para a gente ver Deus também nessa situação. Estamos todos hoje respirando e dando graças a Deus por estarmos respirando. Porque o ar puro que Ele nos dá é de graça. E quem precisou de oxigênio sabe quanto custa. Então a gente vê Deus em tudo. E por que a gente ainda não tem esse olhar? Porque infelizmente o nosso olhar ainda é muito pequeno. A gente vê Deus no grandioso, mas a gente esquece de ver Deus no nosso irmão em caminhada. A gente esquece que Deus está naquele que bate na nossa porta pedindo um auxílio, Deus está naquele que a gente leva algo e Deus está também naquele que nos traz algo. Porque às vezes a gente não precisa do material, mas a gente precisa de uma assistência. A gente precisa de alguém para nos escutar. Então Deus está nessas pessoas que nos escutam. Deus está em todos os lugares. E por que a gente tem que pensar dessa forma? Porque só assim a gente vai dar sentido à nossa vida. E a nossa vida tem sentido se realmente a gente buscar o sentido da vida nas mínimas coisas. Porque se a gente for querer o sentido da vida só no ter, talvez a gente saia daqui sem sentido. Talvez a gente saia daqui desesperado. E a gente vê o seguinte: quantas pessoas atentam contra a própria vida, tendo tudo que o material pode lhe dar? E quantas pessoas, mesmo na miséria, mesmo na dor e na fome, conseguem sobreviver a tudo? E quando eu digo isso, eu digo também porque cada um de nós passamos por necessidades. Quem aqui está isento ou nunca passou? Mesmo aqueles mais ricos, será que nunca tiveram uma necessidade na vida? Todos nós as temos. E por que temos? Porque é para entendermos, para compreendermos que estamos aqui a trabalho, que estamos aqui para fazer, estamos aqui para fazer acontecer. E muitas vezes a gente está se negando. Quantas vezes a gente se nega a dar uma assistência a alguém que está passando por uma necessidade física? E quantas vezes a gente não nega uma assistência espiritual a muitos? E eu digo isso pelo seguinte: não é porque o Consolador é melhor ou pior do que os outros. O Consolador é apenas diferente. Nós, durante toda essa pandemia, a gente não fechou. E a gente não fechou não é porque a gente se sentiu melhor do que os outros e achou que a doença e que essa pandemia não nos alcançava, não. A gente não fechou porque a gente entendeu a proposta do Espiritismo. A gente entendeu que a casa espírita é um hospital. E se os hospitais físicos estavam todos funcionando, por que a casa espírita não ia estar? E eu entendi que eu precisava respeitar a essa doença, mas eu não poderia temer. E é por isso que nós estamos. E é exatamente graças a isso que hoje estamos até num local maior, porque precisamos receber melhor, precisamos receber mais, receber qualquer pessoa que chega aqui e bata a nossa porta. E quando bater, eu não vou perguntar de qual religião é e se vai continuar frequentando aqui. Até mesmo porque não nos cabe essa pergunta. A única pergunta que nós fazemos é: o que é que nós podemos fazer por você? E eu me lembro dessa pergunta quando, é claro que estamos numa distância muito grande desse mestre da vida que veio ter conosco. Mas quando qualquer pessoa se aproximava de Jesus, ele sabia já qual era o problema da pessoa. Mas ele dizia: o que é que tu queres? E de acordo com o que a pessoa dizia, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então Jesus nem atribuía a ele mesmo os feitos. E o Consolador, a gente está procurando seguir essas pegadas. É fácil? Claro que não é fácil. Claro que é muito difícil. Até mesmo porque, de vez em quando, nós esbarramos ainda na nossa pequenez, ainda na nossa falta de coragem e de vontade de trabalhar. Às vezes a gente esbarra, mas é nessas horas que a gente tem que pedir forças e dizer que temos que seguir adiante.
É nessas horas que a gente tem que entender que temos aqui uma proposta, e uma proposta de vida. Deus não nos dá uma proposta de morte. Nós temos aqui uma proposta de vida e vivermos cada dia melhor. Nós somos criados exatamente para termos cada dia melhores. E quando você diz isso, e por que, aí você pode me perguntar, e por que é que a gente sofre? E por que é que a gente tem ainda tantas dificuldades? Eu digo porque nós fomos criados para a felicidade, mas nós trazemos conosco o livre-arbítrio. E a gente sofre por conta das nossas escolhas. E as nossas escolhas nem sempre são as melhores para nós. Porque a gente, muitas vezes, escolhe pela nossa percepção particularista, e muitas vezes que a gente está querendo tudo pronto naquele momento. Nós somos imediatistas. E quando a gente escolhe dessa forma, nem sempre fazemos as escolhas melhores. E na vida nós estamos para escolhermos sempre o melhor na nossa vida. E por que a gente ainda está buscando esse comprometimento? Porque nós ainda não estamos prontos. Nós ainda precisamos avançar muito. Nós ainda precisamos caminhar muito, principalmente nesses passos que Jesus passou por aqui e nos deixou. Ele deixou suas pegadas e nós estamos nos distanciando ainda por conta do nosso egoísmo. Nós ainda carregamos esse ranço. Eu sempre digo que o ser humano é como caju. Pode até passar o gosto, mas fica o ranço. E muitas vezes a gente ainda tem esse ranço. E esse ranço é o quê? As escolhas que a gente vai fazendo e que muitas vezes ainda dependendo das escolhas erradas, malsãs, que a gente vai levando esse ranço para a vida. E nós precisamos nos melhorar. Chico dizia sempre que a gente tem que voltar ao túmulo melhor do que chegamos ao berço. E será que nós estamos fazendo essa leitura todos os dias? E estamos procurando nos melhorar a cada dia? Eu acredito que tem dias que a gente passa um pouco desapercebido, porque a gente fica prestando muita atenção ao sofrimento e à dor. E essa leitura que foi lida hoje no início, nos mostra muito isso. Chico, ele não tinha uma saúde perfeita, a saúde física, mas saúde espiritual ele tinha. A saúde emocional ele tinha. E quantos de nós, no primeiro desconforto, a gente já se esquiva do trabalho? Quantos de nós não faz isso? E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo com vocês não, eu estou dizendo principalmente para mim. Quantas vezes a gente não se esquiva do trabalho dizendo que estou sentindo isso ou sentindo aquilo? E a gente sabe que tudo na nossa vida é uma questão de prioridade. Se a gente prioriza, a gente consegue fazer tudo. Se a gente prioriza, a gente tem tempo para dividir o nosso dia com todas as atividades. A gente tem tempo para resolver tudo que a gente precisa aqui. Mas muitas vezes a gente não presta atenção. A gente desperdiça muito tempo, principalmente nos boicotando. Porque quem é o nosso pior perseguidor somos nós mesmos. Muitas vezes a gente se boicota durante a nossa caminhada. Muitas vezes a gente diz, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. E nós somos capazes de tudo. Eu digo que o ser humano ele é capaz de tudo. Porque o ser humano é capaz de parir e é de matar, então ele é capaz de qualquer coisa. Aí você diz, não, mas o homem nunca pariu. Eu disse, nessa encarnação. Mas em outra ele pode ter sido mulher, não pode? Então parir e matar qualquer um de nós somos capazes. Eu vi um olhar diferente ali, um sorriso diferente de Valdec, ele acha que toda a vida foi homem, até mesmo porque ele tem essa carranca dele hoje, mas olha, isso nada que um processo no mundo espiritual não resolva. Então a gente sabe que nós somos, brincadeiras à parte, mas nós somos capazes de tudo. E olha, a gente é capaz até de ser o Deus e o diabo. Não é interessante? Quando a gente diz, olha, quer saber quem eu sou, só é pisar nos meus calos. É porque a gente tem calo. Aí não tem pessoas que dizem, olha, fulano, eu jamais imaginei fulano daquele jeito. Estava um animal. E nós estávamos um animal mesmo, naquela hora da nossa raiva. Aí quando a gente está todo bonzinho, diz, fulano é um santo. Porque nós somos tudo isso.
Agora, quem nós estamos despertando mais? Quem é que a gente está acordando mais em nós? Será que é o Deus ou o diabo? Porque quando nós somos de outras religiões, a gente acredita que existe Deus para nos abençoar e o diabo para atentar a gente, para que a gente faça o mal. Quando a gente chega no Espiritismo, a gente vê que a história não é bem assim. Deus e o diabo estão dentro de nós. Basta, a gente só precisa saber quem é que a gente está acordando em nós. E a gente acorda através dos nossos atos. Então, quando a gente acorda de acordo com nossos atos, a gente vai começando a ter um sentido para a vida. Porque qual é o sentido da vida? Nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para nos desesperarmos, nós estamos aqui para sermos felizes. E qual é o sentido que nós estamos aqui? Estamos aqui exatamente porque estamos numa caminhada. Essa roupagem física é exatamente a ferramenta que temos para trabalhar. E alguns de nós ainda traz um adendo, traz uma ferramenta a mais. Que alguns de nós ainda traz a mediunidade ostensiva, que muitas vezes a gente renega e esquece de trabalhar. Aí não tem problema, eu sempre digo, olha, não tem problema se você não quer trabalhar espiritualmente, não tem problema, depois você desenvolve Alzheimer, Parkinson e outras doenças aí você vai resolver esse problema. Aí a gente diz, não, mas César está rogando praga. Não, a ferramenta que a gente tem que ser usada. Você compra uma pá, se você não usa ela vai se acabar exatamente do mesmo jeito que outra que você está usando. Uma vai se desgastar, mas a outra vai a ferrugem tomar conta. Então, só depende de como a gente vai usar. E a nossa pá é a mediunidade, quem traz a mediunidade ostensiva. Então vamos trabalhar com a mediunidade ostensiva para a gente não pagar um preço mais alto depois. Então, em cada decisão que a gente vai tomando na nossa vida, a gente vai encontrando um sentido. Aí você diz, não, mas a minha vida hoje, o meu sentido hoje é eu trabalhar, educar meus filhos, tomar conta da minha casa. E o teu tempo só dá para isso? Só dá para isso? Não tem mais nem um tempinho para isso? Será que não pode diminuir um tempinho na noite de sono? Porque tem gente que está dormindo demais. Tem aí os comerciais do colchão que diz que a gente dorme 30%. 30% é muito tempo. É muito tempo para você passar em cima de um colchão. A gente pode diminuir esse tempo. Aí você diz, não, mas eu gosto de dormir. Eu também. Eu sempre gostei muito de dormir. Quando eu era criança, eu não dormia muito porque minha avó dizia que eu tinha que acordar cedo. Ela balançava a rede e dizia, se levante que o sol já está com 10 braças. E eu brincava com ela e dizia, mãe, eu não vou me acordar agora, me levantar agora não, que eu não preciso medir o sol. Então, hoje eu não durmo mais porque a gente vai, depois que a gente passa dos 18, né, a gente já não tem tanto sono. Então, na vida é só uma questão de priorizar. A gente pode priorizar. O que é que eu estou priorizando? Porque a gente aqui, nós sabemos que nós estamos preparando uma bagagem para a vida futura. O que é que eu estou levando nessa minha bagagem? Quando você vai para um outro país, ou uma outra cidade, ou um outro estado, você procura saber como é que está o clima por lá, né? Para você saber o que é que você está precisando levar, não é assim? Então, dependendo de como está a nossa vida, a gente tem que saber como é que está o clima do outro lado. Eu estou fazendo todo o bem que eu posso. Eu estou resistindo a todo o mal, como dizia Santo Agostinho. E eu estou fazendo e dando o melhor de mim. A gente já sabe que o inferno não existe, né? É tanto por isso que as casas espíritas não são muito cheias, né? Porque os espíritos acabam com o inferno e destituiu do Satanás, né? Diz que o inferno não existe e que o diabo não existe. São apenas espíritos de homens maus. Então, ficou difícil encher a casa espírita. Mas o que é que existe? Como é que eu estou preparando a minha bagagem? Tem alguns livros que nos diz que nosso lar, que é uma comunidade
na esfera espiritual que recebe os espíritos desencarnados. Diz que o nosso lar, que é um ambiente bem gostoso, já está cheio. Aí tem um local que é para o Hospital Esperança, que é para os espíritas falidos. Diz que também já está. E nós, será que vai restar o quê? O inferno? Por que eu estou perguntando isso? Qual é a bagagem que eu estou fazendo? Qual é a bagagem que eu estou preparando? Qual é o que eu estou mandando? Eu estou exatamente procurando me encontrar, fazer uma análise de mim mesmo e procurar saber como eu estou me comportando na vida, ou eu estou esperando para acertar as contas com Deus e lá eu desfiar um rosário de lamentações e achar que Ele vai se compadecer com isso e botar o coitadinho no céu. Não é bem assim que a coisa funciona. Até mesmo porque nós não vamos ser recebidos por Deus. Nós vamos ser recebidos pela nossa própria consciência. E a nossa própria consciência é quem vai dizer o lugar onde nós vamos estar. Porque a nossa consciência vai nos cobrar com toda a força, com todo o vigor. A felicidade é porque Deus abranda tudo isso. E tudo que nos acontece é de acordo com a misericórdia de Deus. Então, a vida da gente não vai ser muito difícil por conta disso. Mas o que é que eu estou preparando? Hoje nós estamos aqui numa casa espírita. É muito bom, a gente vem à casa espírita, assiste uma reunião pública e toma um passe, água fluidificada, está tudo certo. Não. Porque a bagagem que você trouxe, os problemas que você trouxe, você leva eles de volta. A única diferença é porque na casa espírita ou qualquer templo religioso que você vem em busca de se melhorar, você vai encontrando discernimento para solucionar os seus dramas. A única diferença é essa. Porque quando nós estamos em outras religiões, a gente tem aqueles que resolvem os nossos problemas, né? Eu mesmo quando eu era católico e que eu fazia muita dívida que eu não podia pagar, aí eu fazia uma promessa com um Santo Expedito, que era o protetor das causas impossíveis. Aí eu pedia a ele para pagar minhas dívidas. Nunca aconteceu, não sabe, mas eu sempre pedia. Mas aqui no Espiritismo a gente não vê isso. A gente não tem. Eu sempre digo que quando eu entrei no Espiritismo, a única diferença de outros locais foi porque quando eu saí pela porta, estava saindo, tinha uma pessoa dizendo lá, olha, a tua bagagem está aqui, vai e resolve. Na casa espírita é assim. E nós continuamos assim. Teve uma vez que chegou uma senhora para fazer um atendimento fraterno, aí ela disse, olha, eu vim aqui porque eu sei que aqui, eu soube que vocês aqui conversam com os espíritos e que resolvem os problemas da gente. Eu digo que a gente conversa de vez em quando, quando eles querem, porque o telefone toca de lá para cá, mas a segunda parte aí é propaganda enganosa. Não resolve o problema não, porque eu estou aqui e ainda não resolveram o meu. Se o problema é meu, quem tem que resolver sou eu. Agora eu vou dar essa responsabilidade a outra. A gente é muito de fazer isso, principalmente quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente está apaixonado, a gente diz, você é o amor da minha vida, eu não sei viver sem você. Se você sair da minha vida, eu me acabo, eu morro. Imagina, o cara já tem que tomar conta da vida dele, ainda é responsável pela da gente. É difícil isso, né? Então, quando a gente recupera a lucidez, a gente sabe que as pessoas que estão conosco é exatamente alguém que vai nos ajudar, que vai nos completar, às vezes até descompletar em alguns momentos. Mas é uma pessoa que está ali para somar. Às vezes a gente é quem não está identificando. Mas só isso, nada mais. A outra pessoa não pode ser responsável pela minha felicidade. É como eu dizer, Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Não, Deus, eu te peço que me dê discernimento para eu tomar conta da minha vida. Deus vai tomar conta da vida dele, Deus está nos dando discernimento. Eu é que tenho que tomar conta da minha vida. Aí você diz, não, você não acredita em Deus. Eu disse, não, eu não acredito mesmo em Deus, não. Em Deus eu não preciso acreditar, eu tenho a certeza de Deus.
Porque acreditar é uma coisa e ter a certeza é outra. Eu tenho a certeza que Deus está conosco em todos os momentos. Eu tenho a certeza que Deus é um Pai justo, bom e generoso. O próprio Jesus disse, quando disseram bom mestre, ele disse, bom só Deus, nosso Pai, que está nos céus. Então, eu tenho a certeza de Deus. Se eu tenho a certeza de Deus, eu não preciso acreditar, porque eu já sei que Ele existe. Eu acredito numa história que me conta, alguns é tão feio que eu nem acredito. Mas acreditar é isso. Ter fé é outra coisa. Ter fé é diferente. Quando você tem fé, você sabe que a sua vida pode estar o redemoinho que tiver, mas vai terminar bem. O Espírito Jonas de Anjos diz, tudo tem que terminar bem. Se não está bem é porque ainda não terminou. E por que eu não vou acreditar nisso? Porque muitas vezes eu sou muito pequeno diante dos fatos e diante das situações. Muitas vezes eu estou querendo enxergar apenas com meus olhos que são factíveis de não estar me correspondendo tudo aquilo que eu estou vendo. Porque às vezes a verdade está diante de nós e a gente não consegue enxergar. Quantas vezes isso não nos acontece? Então a gente tem que ter um olhar diferente. Quando a gente tem esse olhar diferente, a gente começa a ver a vida por outro ângulo. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui exatamente para entendermos que temos que dar sentido à nossa vida no trabalho e também na nossa vida diária, dentro do nosso lar, com nossos parentes, amigos e até com aqueles desafetos. A gente tem que ter sentido em todos os momentos. Mas às vezes a gente não quer tomar determinadas decisões. Porque não, se eu tomar essa decisão, fulano não vai gostar, ciclano não vai gostar. E eu, onde é que eu fico? Onde é que eu fico na minha vida? Porque as rédeas da minha vida, sou eu quem tenho que carregá-las. Sou eu que tenho que domar para saber para onde eu quero ir. Tem uma frase que diz o seguinte, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer direção nos serve. Eu tenho que saber para onde eu quero ir. O que é que eu quero aqui? Eu acredito que todos vocês querem alguma coisa. Hoje vocês estão trabalhando algo aqui. No mínimo estão trabalhando a paciência, estando aqui. E na vida é assim. Todos nós estamos trabalhando todo dia em busca de algo. E o que é esse algo que eu quero? Porque às vezes, olha, você pensa e veja o seguinte. Às vezes tem pessoas que dizem, não, o sentido que eu tenho para a minha vida é transformar a minha vida em algo melhor financeiramente. E se a gente não conseguir? A vida vai perder o sentido? Aí você diz, não, o sentido da minha vida é eu arranjar uma pessoa que possa estar comigo todo o tempo. E por toda a vida. Será que a gente vai ter? É melhor a gente ficar naquela parte. Eterno enquanto dure, né? Não é melhor assim? Então a vida é isso. Mas existe uma coisa que é eterna e não é enquanto dure, não. É eterno de eternamente mesmo, que é o nosso espírito imortal. Esse é eterno. E esse aí, nós é que temos a ver com ele. Esse aí é nós que temos que cuidar. E eu todos os dias, a gente faz a limpeza do nosso corpo, a gente troca de roupa, a gente come, a gente bebe, e a gente faz essa mesma limpeza no nosso íntimo, no nosso espírito. Eu estou usando o meu tempo para ler boas leituras, para ver boas figuras, para ler bons livros, para escutar boas coisas, para ver bons programas na televisão? Não, nem sempre estamos. A gente vê isso muito bem no nosso dia a dia no celular. Quantos de nós usam o celular para trabalhar, para se comunicar, para amar, para ser amado? E quantos de nós usam o celular para pornografia, para tantas outras coisas indecentes? Então, na vida, todos nós temos a mesma proposta. Agora, cada um vê de uma forma diferente. Qual é a proposta que eu tenho para a minha vida? A minha vida, ela vai encontrar o seu rumo na hora em que eu ver que em tudo tem Deus e que Deus nos vê em todos os momentos. Nós não estamos aquém do olhar de Deus. Aquela passagem de Jesus,
quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, ela é muito significativa. E o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, que naquele momento Jesus estava mostrando a toda aquela comunidade que conhecia cada um pelo nome. E Deus nos conhece e sabe da gente exatamente cada um pelo nosso nome. E a gente muitas vezes é quem não sabe chamar Deus. E a gente chama Deus, pode ser no idioma que quiser e da forma como quiser. Se a gente realmente no nosso coração e na nossa mente estivermos chamando Deus, Ele vai saber que nós estamos o chamando. Então precisamos dar esse primeiro passo. E quando a gente dá esse primeiro passo, a gente realmente encontra sentido na vida. Qual é o sentido nosso aqui? Eu sei que muitas vezes as pessoas podem ignorar isso ou aquilo. O sentido da minha vida aqui hoje, enquanto espírita e enquanto à frente de uma entidade espírita, é o quê? A gente tem a assistência espiritual e a assistência material para muitos. Sei que muitos podem até não entender, mas eu acredito que muita gente precisa, é claro, da assistência espiritual. Mas eu sempre digo, e nisso aí eu digo uma coisa que a minha avó sempre dizia: um saco seco não se põe em pé. Às vezes a gente precisa alimentar o corpo para poder cuidar da alma. Às vezes a gente precisa chegar mais junto do outro para identificá-lo como irmãos. E a gente ainda não encontrou um sentido na vida porque a gente está muito enclausurado em nós mesmos. Muitas vezes a gente está muito cheio de nós mesmos. E a gente tem que estar cheio de amor para com os outros. Às vezes a gente está só achando que somos a última bolacha do pacote. E a gente tem que entender que a última bolacha do pacote é a mais quebrada. Então, nós temos que entender que estamos aqui em caminhada. Não somos aqui, não estamos aqui disputando uns com os outros. Estamos aqui para nos unirmos e seguirmos o mesmo caminho. Se nós seguirmos o mesmo caminho, o caminho que nos leva a Deus, todos nós seremos vencedores. Todos nós. Porque não existe um limite. Só existe uma religião que tem um limite, que diz que só vai ser salva as 14 tribos de Judá. E as 14 tribos é cada uma tribo com 12 mil homens. Eu acho que vai ser muito ruim, é só homens, 144 homens, é muito ruim, 144 mil homens juntos. Eu prefiro outro que seja mais diverso, que tenha homem, menino, mulher, tenha tudo. Então, todos nós chegaremos se a gente o quiser, porque Deus espera por todos nós. E Deus entende que cada um de nós é importante na caminhada. Todos nós aqui temos um propósito, todos nós aqui temos algo a cumprir. Eu acredito que isso é dentro da nossa profissão, isso é dentro do nosso lar, é enquanto família, é enquanto amigos, é enquanto pessoas convivendo aqui no Centro Espírita, todos nós somos importantes. Mas nós é quem temos que mostrar a nossa importância. Porque às vezes a gente se esvazia também de nós mesmos. A gente acha que não é ninguém, que não é nada, que não prestamos para nada. Quantas vezes a gente não é o dia e diz: talvez se eu não estivesse aqui estaria tudo melhor. Não. Se a gente não estiver aqui, a gente vai ter que voltar em outro momento. Se a gente abreviar a vida, também não vai resolver. Se a gente desistir de tudo isso, também não vai resolver. O que vai resolver é a gente enfrentar cada dia de possibilidades de crescimento e de glórias. Porque todos os dias são iguais, 24 horas de possibilidades. Agora depende de como eu divido esse meu dia. Depende do que eu faço durante todo esse dia. Se eu procuro ser proativo, agir no bem e fazer sempre o meu melhor, esse dia vai ser de todo proveito. Mas se eu escolho sofrer ou escolho apenas passar o dia reclamando, o meu dia vai ser horrível. Eu sempre digo que todos os dias quando a gente acorda, a gente tem duas propostas: levantar e seguir em frente, trabalhando e agindo, ou se sentar no canto de parede e chorar.
eu prefiro me levantar e trabalhar. Até mesmo porque o cabo já é feio, começa a chorar e complica a situação. Então, vamos trabalhar. É trabalhar que a gente vai seguir adiante, é trabalhar que a gente vai ver exatamente qual é o nosso papel, enquanto cidadão, enquanto sociedade, enquanto ser humano. Porque às vezes a gente pensa em muita coisa e esquece que nós somos seres humanos, factíveis de erro, sim, mas fadados à perfeição. Todos nós, independente de qual lugar estejamos, todos nós somos factíveis de erro, mas fadados à perfeição. Então, o que é que eu escolho? Eu tenho que escolher sempre o melhor. Eu tenho que escolher e fazer como os nossos irmãos evangélicos. Outro dia eu vi uma frase que me emocionou muito. Ele disse, olha, filho de Deus, irmão de Jesus, fraco homem. E é verdade. E a gente tem que ter esse otimismo. A gente tem que ter esse otimismo. Agora ele só esqueceu. Irmão de Jesus e de todos vocês. Porque somos todos irmãos. Aí você olha assim e diz, não, mas fulano ainda não dá não. Diga, é melhor resolver. Porque se não está gostando de fulano agora, depois esse fulano pode vir bem mais próximo. Então, somos todos irmãos. Independente de qualquer coisa. Outro dia, numa mediúnica, um irmão disse, às vezes a gente acha que quando está dando algo a alguém, e ele se referiu à sopa, você está dando a alguém que você nem conhece. Aquele que está lá recebendo a sopa, talvez tenha sido uma pessoa muito importante na sua vida. Então, a gente sabe que crítica se recebe em todos os momentos, mas eu sempre procuro ver o seguinte, se eu posso fazer agora, e se nós estamos à frente de um trabalho como esse, é porque a vida está nos cobrando assim. E eu prefiro exatamente fazer o que a vida me cobra. Não estamos aqui para nos destacarmos. Estamos aqui para cumprirmos a nossa tarefa enquanto ser humano. E enquanto ser humano, quando estamos aqui a falar com vocês, estamos mostrando pelo menos o que nós gostaríamos de ser. Porque eu digo que antigamente a pessoa olhava para outra e dizia, você tem duas caras, né? Porque tem dia que o cara estava pelo avesso, né? Hoje em dia a gente não sabe mais quantas caras as pessoas têm. Porque a pessoa tem a cara do Face, a do WhatsApp, a do Instagram, de outras coisas que eu nem me lembro tanto, a dos e-mails e tantas outras. Quantas faces temos? E às vezes todas essas faces juntas não é a face verdadeira da pessoa. Às vezes tudo isso junto ainda não representa a verdadeira face da pessoa. Então precisamos saber quem somos nós. Quem é que eu sou? Porque aqui é muito fácil. É muito fácil você estar aqui conversando e estar me escutando. E dizendo, olha, César é isso. Não, mas César não é isso. É tanto que quando uma pessoa diz, eu conheço você, não me lembro de onde, eu digo, meu Jesus, onde será que eu estava? Que danado eu estava fazendo? Porque a gente nunca sabe. A gente às vezes até ora um pouco mais, mas a gente nem sempre se policia. Quem sabe o que era que eu estava fazendo, onde essa pessoa me conheceu? Então, qual é a minha verdadeira face? A face que eu estou querendo mostrar a vocês aqui é a que eu quero ser. E que eu estou trabalhando para ela. É a face do que eu quero que todos identifiquem. Porque se nós estamos aqui de passagem, que quando eu terminar essa minha passagem aqui, eu possa também deixar um cheiro, um odor melhor. Porque nós, por onde a gente vai passando, a gente vai deixando o nosso cheiro. E o que é que eu estou deixando? Eu quero ser lembrado exatamente como alguém que passou e fez alguma coisa boa. Porque ninguém quer ser aqui lembrado como o Hitler da vida e tantos outros. A gente quer ser lembrado como quem passou e deixou algo de bom. E a gente sabe que na hora que a gente deixa algo de bom, a gente também está levando algo de bom de alguém. A gente também está levando alguma energia positiva de alguém. E será que eu estou, dentro dessa proposta que eu tenho, será que eu estou me saindo bem? Eu gostaria imensamente de estar me saindo bem. Eu gostaria imensamente de ser cada dia uma pessoa melhor. É para isso que eu estou trabalhando.
Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo tanto. Mas nós estamos trabalhando para isso. E eu acredito que cada um de vocês também está trabalhando para isso. E se nós estamos trabalhando, nós vamos seguir e vamos conseguir o que Chico, pelo menos, nos pediu. E nos alertou. Para a gente voltar ao túmulo melhor do que chegamos ao berço. E eu acredito que a gente, nesse caminhar, a gente está conseguindo alguma coisa. E se nós estamos conseguindo, meus queridos irmãos, eu gostaria que cada um da gente, se estamos conseguindo ou não, mas quem está conseguindo, que possamos continuar em frente. Quem não está conseguindo, que pelo menos acorde, desperte e já comece a fazer a sua mudança íntima. Porque às vezes a gente quer muito a mudança, mas a gente quer a mudança no outro. A gente quer que o outro adiante, a gente quer que o outro resolva, a gente quer que o outro modifique o seu caminhar. E às vezes é só nós que precisamos modificar. Porque por mais que eu queira, por mais que eu tenha um interesse, eu jamais vou poder modificar nenhum de vocês. Mas eu posso modificar a mim mesmo. Eu posso me moldar a muitas situações. É claro que a gente não pode perder a nossa essência. A gente não pode perder a nossa diretriz e o nosso conduzir. A gente não pode perder isso. Mas a gente pode, pelo menos, procurar encampar outras situações, ver as outras pessoas, não como alguém que está querendo disputar conosco, mas em olhar o outro como irmão. É para isso que estamos aqui. Na hora que a gente identificar o outro como irmão, nós vamos ter uma vida muito mais saudável e feliz. Agradeço a todos vocês por estarem aqui e